O que acontece é o seguinte, as pessoas dizem assim, eu quero inovar, mas elas estão pensando, desde que eu não tenha que mudar nada. Essa que é a questão, né? As pessoas aqui no Brasil, principalmente, lá fora bastante, mas aqui principalmente, as pessoas falam inovação. As pessoas falam inovação da boca para fora, né? Porque as pessoas não querem inovar, elas não querem mudar. Elas estão falando inovação porque a palavra agora está na moda. Então é bacana dizer na assessoria de imprensa, diz que a gente é inovador, que a gente tem projetos de inovação, né? Eles ficam olhando ali, não, a gente precisa inovar, a gente precisa inovar, tem um discurso que o governo fica colocando, todo mundo tem que ser inovador, etc. Tal. Todo mundo fala inovação, mas inovar é basicamente a capacidade que você tem de querer realmente mudar, de querer fazer alguma coisa diferente. E o Brasil, o Brasil é um país, né, que desde o primeiro momento nós vivemos um processo, desde as capitanias hereditárias, que existe uma relação muito forte, né, entre o governo e as organizações, as empresas privadas. Então, quando a gente está aí discutindo que o Brasil não cresce, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo, tudo bem, o governo faz a parte dele, mas qual é a parte que as organizações estão fazendo, né? Quais são os projetos de inovação que as organizações estão fazendo? Quais são as discussões estratégicas que essas organizações estão fazendo? Então, vou dizer o seguinte, no Brasil, as organizações elas não conseguem ver a realidade de forma clara. As organizações elas não têm um espaço de discussão interna sobre estratégia. As organizações elas não estão querendo fazer grandes modificações. Por quê? Porque elas estão presas ao modelo passado. Esse modelo passado é um modelo em que você tem um controle. Se a gente tem isso no mundo, a gente aqui tem muito mais. Existe um controle de algumas organizações em relação ao mercado. Então, esse controle fez com que elas se acomodassem, elas ficassem preguiçosas, né? Elas ficassem cada vez mais no seu trono. E o que acontece? Quando a gente começa a falar num mundo mutante, em que a gente começa a ter a globalização, que a gente começa a ter cada vez mais produtos chegando de fora, né? Em que a gente começa a sentir que as organizações começam a perder espaço, o que elas estão pedindo? Elas estão pedindo proteção, elas estão pedindo preservação, elas estão pedindo apoio do governo e não estão pensando naquela inovação que é fundamental para elas. E isso gera um problema muito grande para o jovem que está aí. Qual é o problema que gera? A gente tem hoje no Brasil ofertas de mercado de trabalho muito pouco significativas. As opções que a gente tem hoje, tanto na área privada quanto na área pública, são propostas de trabalho muito pouco significativas. Por quê? Porque você vai repetir modelos, você vai repetir trabalhos, você vai ser demandado para fazer determinadas tarefas sem nenhum conceito, sem nenhuma perspectiva, sem uma visão de futuro. Ou seja, você vai trabalhar em organizações, você vai trabalhar em modelos hierárquicos de pensamento que foram construídos no século passado, que estavam dando certo naquele determinado ambiente, um ambiente controlado, ideias controladas, inovação controlada, e são problemas para quem está querendo ir para um século novo, colocando o Brasil uma nova perspectiva. Nós estamos nos desindustrializando, nós estamos cada vez mais dependendo do que a gente tem em termos de solo, de matéria-prima, e cada vez menos em termos de capacidade de criação e capacidade de inovação e de invenção. Então a gente tem um problema aí muito sério. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar necessariamente de reconstrução, né, de repensar o modelo que a gente tem hoje. E eu não sei até que ponto que as organizações hoje, no modelo que elas foram montadas, elas realmente estão querendo se repensar. Ou se elas estão querendo simplesmente fingir que inovação, o governo agora já abriu um plano de inovação para gerar inovação, vamos vender inovação, uma coisa super burocrática que aquele cara que quer montar uma startup, aquele cara que tem uma empresa pequenininha, um cara novo que quer começar, ele não consegue chegar a esse dinheiro. Então o que acontece? Continuam os mesmos produzindo um determinado modelo que não faz com que o Brasil tenha uma perspectiva nova. E não tendo essa perspectiva nova, o que acontece? A juventude fica trabalhando sem ser um trabalho significativo, num trabalho repetitivo, num trabalho que não tem nada a ver, que não está gerando valor e não está reduzindo o sofrimento da sociedade. Então é isso. A gente precisa pensar em inovação como uma mudança, uma repensada de modelo. Obrigado.